Nova Almeida atualizada, 1 Pedro 2, de 9 a 11, que diz assim, as Santas Escrituras do Novo Testamento: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Deus e Pai, amém. Que a Tua palavra viva, Senhor, ela chega aos nossos corações, que possamos compreender e entender, ó Deus, a Tua vontade, e que as pessoas entendam, não estão aqui, mas que haverão de ouvir essa palavra, que eles possam compreender e entender. Ilumina nossas mentes para podermos expor a Tua palavra e falar para as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem assentarem-se. Nós vamos falar sobre o tema sacerdócio real. Tirado aqui deste verso de número 9, sacerdócio real. Olha, meus amados, eu quero destacar aqui o verso 9, essa palavra aí com o tema sacerdócio real, e quero também destacar no verso 9 a frase das trevas para a sua maravilhosa luz. E no verso de número 10, agora alcançaram misericórdia. Meus irmãos, é muito bom falar sobre sacerdócio real. Você sabe o que é isso? Você já entendeu que você foi eleito por Deus? Que você foi escolhido por Ele? Você sabia que você é um sacerdote? O que é que o sacerdote faz? O sacerdote, ele tem como prioridade interceder a Deus, anunciar o reino de Deus, como interceder a Deus pelas pessoas que carecem de Deus, os pecadores que precisam ouvir a voz de Deus, os necessitados de alguma coisa, os doentes. Você é um sacerdote, você já imaginou isso? Não, você não precisa fazer confessionário como os sacerdotes que deturparam na história até o século XVI, deturparam isso aí, mas na Reforma Protestante foi restaurado o sacerdócio universal dos santos, chamado de sacerdócio real, porque você se projeta diante de Deus para falar com Ele. Aí, amado, nós precisamos ter uma praticidade de sacerdócio. Você tem um profeta, que você profetiza como prega o Evangelho. Você é um rei de Jesus Cristo, é súbdito do rei Jesus. Mas eu quero me deter aqui ao sacerdócio real. Olha, meus irmãos, o sacerdócio real, o crente recebe imediatamente quando se converte. Se vocês lerem bem aí o boletim, no meu comentário, eu falo uma coisa muito interessante, citada inclusive no pastor Augusto Patrício. E é muito interessante você entender isso. Mas o sacerdócio, ele é ato imediato. Amados, você sabia que o pecado tem um poder grande sobre nós? Eu pergunto,
Quem aqui, porventura, não peca? Quem aqui, amado, até orando a Deus, as tentações vêm na cabeça e você desvia outra coisa? Sem contar os pecados que nós premeditamos. A primeira coisa é ser um sacerdote. Segundo, você tem na sua vida ainda o domínio sobre o pecado, que lhe atrapalha na vida. A terceira coisa é a presença do pecado na sua vida. Leia o comentário de hoje do nosso coletivo. E a presença, sabe quando é que vai se acabar? Só vai se acabar quando nós partirmos daqui, aí não tem mais jeito. Ou quando Jesus Cristo volta. Então eu quero, amados, dizer que o sacerdote é aquele que creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Esse é um sacerdote. Mas o sacerdote nem sabe disso, nem usam isso aí na vida cristã. E o crente, ele recebe a credencial, amados, para entrar na presença de Deus, irmãos, né? E falar de si mesmo, falar como um intercessor dos outros. Você sabia disso? Faça isso. Exercite essa prática. Eu vou compartilhar um pouco mais na frente sobre esse tema, sacerdócio real, no primeiro ponto. O segundo ponto aqui, no verso 9 ainda, das trevas para a sua maravilhosa luz. O cara sai da escuridão, não está vendo nada, tropicando, caindo, batendo, e vem para a luz para poder andar, vendo tudo, sabendo onde está pisando. Meus irmãos, o próprio Pedro deixou tudo para seguir a Jesus, amado. Eu creio que assim tem sido eu e você, que cremos no dia de Jesus Cristo, que temos deixado as trevas, a escuridão, para estar aqui, na luz de Cristo, aprendendo a sua palavra, como o estudo de hoje à tarde. Algo fantástico do capítulo 4 de Apocalipse. Meus irmãos, não é o homem que escolhe Deus, é Deus que escolhe o homem. Amados, e não existe nenhuma possibilidade das decisões do homem serem realizadas, irmãos, né? Sem que ele procure a Deus. Ele vai fazendo as coisas aí dá muitas cabeçadas. Mas quando faz as coisas centradas em Deus, ele faz as coisas corretas, porque ele tem a vida dele entregue a Jesus, né? Assim, o homem que tem no seu coração o divino Espírito Santo não pode, amado, deixar de ter relacionamento com ele. Eu já li um livro que o cara dizia assim: eu falo todo dia com o Espírito Santo. Eu perguntei isso para mim aqui, não sei o quê. Eu não tenho como deixar nada. Que o crente é para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, amados, no verso 10, as palavras agora alcançaram misericórdia. Meus irmãos, o crente, como eu disse no começo, teve o privilégio de ter sido escolhido por Deus. Privilégio, amados, né? O próprio Deus veio pela sua palavra, ao seu encontro, né? E através do Evangelho da Salvação, o mundo conheceu a verdade. Amado, o crente, ele tem acesso livre na presença de Deus, presencialmente, a hora que ele quiser. Basta ele escolher ali um momento para orar a Deus. Então nós vamos à nossa mensagem de hoje. O primeiro ponto, o verso de número 9, sacerdócio real. Meus irmãos, quando nós somos adquiridos por Deus, é muito privilégio, amado. Deus, na sua enorme cidade, o Salmo 108, já 6 diz:
Deus é excelso, Deus é grande, Deus é poderoso, mas Ele chega bem pertinho do pequenininho, do humilde, do que não tem poder, e cuida dele. Deus faz isso conosco, meus irmãos. Isso é fantástico, meus amados, né? Só o crente tem esse privilégio, amado, por ter sido escolhido. Daí ele precisa responder a reciprocidade de Deus na sua vida e pregar o Evangelho. Tem crente que nenhum folheto distribui. Brincadeira, irmãos. Não fala ninguém. Diz que é cristão, que já é um grande testemunho. Meus amados, o propósito de Deus, irmãos, para aquele que foi escolhido, para aquele que ele salvou, é para ele ser sacerdote também. É ser profeta, mas também sacerdote, amado, né? Para que ele, sendo um sacerdote, ele tenha acesso permanente a Deus, porque ele vai orar pelo outro. Aliás, ele vai orar para ele, claro, mas depois pelo outro, né? Interceder aqui na quarta-feira, quando as pessoas. Aqui nós até agradecemos nessa semana, bênção que Deus fez na semana que passou. Meus queridos irmãos, para isso, para o crente exercitar o seu sacerdócio, ele tem que ter uma vida de santidade, meus irmãos. De santidade, meus amados, né? De comunhão com Deus, irmãos, para que ele possa anunciar o reino de Deus, o evangelho do nosso Deus Criador. O exemplo de Pedro aqui, amado, foi chamado e escolhido como um eleito, né? Até no seu nome algo aconteceu. O nome dele, que era Simão, foi mudado para Pedro, né? Está lá em João 1,42. Ele foi chamado, meus irmãos, e tudo mudou na sua vida, porque ele saiu das trevas para a luz. Ele deixou a prática da escuridão, do pecado, amados, né? Porque o pecado traz muitos males. Traz muitos males, irmãos. E ele deixou tudo isso para ser um anunciador da boa nova, amados, para trazer esperança, meus irmãos, para o próximo. Ele fez isso, amado, né? Coisa fantástica de Deus, meus queridos irmãos, né? Eu queria mais chamar a sua atenção, irmãos, porque nós somos portadores de paz, de felicidade para levar para as pessoas. Faça isso, entregue isso às pessoas, nunca se aborreça. Mesmo que alguém te traia, mesmo que alguém te engane, mesmo que alguém puxe o teu tapete, mesmo que alguém te denuncie, faça qualquer coisa, ame e você conquista todas as vitórias. Irmãos, às vezes não gosto de falar essas coisas porque eu compartilho com Marlene. A gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas, fica observando, enfermos orar, por ver que seja, porque as pessoas se tocam e não fazem certas coisas, né? Amados, concluindo essa primeira parte do sacerdócio, eu queria dizer para você, amado, que nós somos uma geração de sacerdotes escolhidos para representar o povo de Deus, vocacionados, irmãos, e porta-vozes, amados, do Evangelho para o mundo, o nosso mundo, onde nós estamos, na nossa vizinhança, na nossa família. Olha, no tempo que eu estou evangelizando meus irmãos, eu levei muitos meus cunhadas, amigos de irmãos, mas agora estou retornando mesmo distante. Porque, irmãos, se alguém não crê em Jesus, pode ser irmão, filho, sei o quê, não tem nada a ver, não se preocupe com isso não. É a pessoa que decidiu. E lá no céu, você não vai atrás, papai, minha mãe, meu tio, meu filho, minha filha, meu vizinho.
Não vai atrás de ninguém, porque lá, ó, a tua mente, como diz Jesus Cristo ao discípulo, naquele dia vocês não vão perguntar nada, porque vocês saberão tudo. Deus não vai deixar alguém, por melhor que seja aqui na terra, que seja rebelde e contra e que tenha rejeitado o nome do Senhor Jesus. Eu disse àquela mulher que perdeu o filho e ficou lá se matando, que perdeu o filho, não foi mais para a igreja, deixou tudo. Cara, ficou. O cara não tinha crido em Jesus, não aceitou Jesus. Não procure ter esse tipo de... A Bíblia diz lá no livro de Romanos 14, verso 12, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, se preocupe não, porque um desastre na família, não sei o que, isso que lá, você ensinou o caminho, a verdade? Então pronto, você vai se matar agora, vai viver a sua fé cristã. E se você quer abençoar a pessoa para ela se tocar, ore por ela. Queime seu tempo com oração. Dobre os seus joelhos, clicá-los, mas ore em Deus, se for alguém, escolhe por ele traz. Em segundo lugar, amados, o verso 9 ainda diz assim, das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, trevas simboliza escuridão, pecado. O homem, quando, amado, pecou no Éden, ele caiu no estado de pecado, e o pecado, amado, é comparado às trevas, irmãos, e todo aquele que está no pecado caminha nas trevas, na escuridão. A queda do homem foi uma rebelião contra Deus. Você não está estudando aqui na quarta-feira o Gênesis, não. Mas nós estamos trazendo a história do começo e estamos trazendo do fim, que é a mesma coisa. Você lê Gênesis, já vê, você lê Apocalipse, já vê. Quando o homem conhece, amados, o reino de Deus, irmão, ele passa a ter o privilégio de pertencer à família de Deus, pertencer a Jesus por conquista do Filho de Deus, amado, né? E o seu espaço, amado, né? Ele deve dar ao Senhor Jesus na sua vida, amado. Procure alcançar a formação cristã para ter uma vida com Deus, irmão. Na vida presente, o homem procura conquistar tudo, né? Conquistar tudo, o homem procura, amados, né? Conquistar o seu espaço, e ele dá ou não dá um duro, tremendo, amados, né? Para chegar e alcançar muitos a formatura, muitos obter a segurança, o sucesso de alguma coisa, do trabalho, sei lá, do que for, dos negócios. Amados, não temos nada contra essas coisas, né? Não temos. A vida espiritual, amado, ela é muito mais importante do que a vida material. Na vida, amado, espiritual, quando o homem faz aquela grande declaração, creio no Senhor Jesus Cristo, confesso a Ele, Ele é o meu Salvador, amado, aí o homem passa a pertencer ao reino de Deus, amado. Isso é fantástico, amado. O Senhor Jesus disse que Ele era a luz dos homens, irmão. Desculpem. Ele veio para o mundo para tirar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o brilho de Deus brilhe na pessoa. E em João capítulo 4, verso 2, ele disse que é a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Fantástico, meus irmãos, né? O Senhor Jesus disse isso para nós, amados.
E essa é a única maneira, amados, do homem alcançar a maravilhosa luz, é seguir a Jesus Cristo. E por último, meus irmãos, o verso de número 10 diz: agora alcançaram misericórdia. O ato de Jesus Cristo vir ao mundo foi algo de misericórdia. Ele não usurpou por ser igual a Deus, né? Filipenses 4:8, mas assim mesmo se negou e desceu, baixou ali às extremidades inferiores da terra para ser um homem como eu e você, para dar a vida dele por nós, para nos salvar. Amado, as consequências do pecado, infelizmente, afastam o homem de Deus, meus irmãos, porque o pecado gerou a morte lá no paraíso. O homem eliminou, amado, toda e qualquer esperança de salvação. Meus irmãos, todos os pecadores haverão de enfrentar o juízo final, ao menos aqueles que creram no nome de Jesus não enfrentarão o juízo final, porque eles terão a proteção do advogado que se chama Jesus. Meus amados, para todos que pecaram existe misericórdia para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, amado. E a misericórdia é a prova de amor, amados, de Deus para perdoar o pecador, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 8, verso número 12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados, de suas prevaricações não me lembrarei mais. Diga aí, meus irmãos, que coisa fantástica é isso aí, não é? Coisa fantástica dos nossos pecados, das nossas prevaricações. Ele não se lembrará mais de nada. Não é como nós que perdoamos alguém e depois a gente passa no rosto assim, ó, né? Ele nos perdoa e está perdoado. Amados, a misericórdia está ao alcance do homem, graças à vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Amados, todo aquele que recebeu o chamado de Deus, amado, em sua vida, ele recebe o perdão dos seus pecados e alcança a misericórdia de Deus, irmãos, né? E eu quero terminar, meus irmãos, concluindo, dizendo a você o seguinte: Deus não aceita o pecado porque ele gera a morte espiritual e o afastamento do homem com Deus. Amados, não importa que o homem, amado, venha a fazer, Deus ama o homem, Deus ama o pecador, Ele mandou pregar a todos, Ele perdoa os pecados e Ele usa a sua misericórdia para conosco. Meus irmãos, quando o homem é alcançado pelo perdão de Deus, irmãos, ele manifesta assim o seu arrependimento, amados, e conhece, amado, uma vida nova, uma vida de pureza, amados, e mais, irmãos, o abandono da prática, amado, da injustiça, que é muito importante. Todo aquele que é perdoado por Deus, irmãos, tem o seu coração cheio de esperança e se torna um filho de Deus, irmãos. Não pesa sobre ele mais a condenação da morte eterna, amado. Ele vive as bênçãos espirituais e como herdeiro de Deus, irmãos, ele aguarda as promessas da glória de Deus para todos sempre. É fantástico. Eu queria apelar para você, meu irmão, mas para você, meu amigo, que está me ouvindo, me assistindo aí pelo nosso canal do YouTube. Eu quero orar por você. Eu quero não só orar por você, né? Mas eu quero orar com você. E nesta noite, eu quero desejar a bênção de Deus sobre a sua vida. E aqueles que são eleitos por Deus, irmãos, ele passa a ser um sacerdote.
Aí ele vai orar e interceder, amado, ser um intercessor do seu próximo. Por que eu quero orar com você? Porque você é geração eleita. Para você ser um anunciador do reino de Deus, eu quero orar por você, porque sei que nesta peregrinação deste mundo existem muitos males para que o bom de Deus nos livre de todos os perigos. E ao encerrar, como sempre, eu conto uma pequena história. Na época do Império Romano, quando eles cercavam a cidade, ele mandava a sua guarnição entrar na cidade e ficava uma bandeira da paz branca. E ali ele dizia: essa bandeira hasteada aqui é a bandeira da vida. Se vocês se renderem, era uma vida. Mas se vocês não se renderem, tirarei a bandeira branca da paz e colocarei a bandeira preta da morte. Nós vamos invadir vocês e vamos matar todos que não aceitarem o Império Romano. Meus irmãos, prestem bem atenção. Para o pecador de hoje, a bandeira branca de Deus está aberta. A bandeira da paz, da misericórdia, a bandeira da salvação, amado. O homem precisa apenas se render a Jesus Cristo, amado, enquanto não chegue a bandeira preta da morte. Que o homem abra o coração. Você que está me assistindo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para você ter uma vida misericordiosa e uma vida de paz. Que Ele nos abençoe. Amém?